À medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Os apóstolos precisavam concentrar-se na pregação, então escolheram diáconos para administrar o programa alimentar. Cada cristão tinha uma função vital a desempenhar na igreja. Um desses diáconos escolhido foi Estevão. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus, a fim de dirigirmos a distribuição de alimentos. Portanto, escolham entre vocês mesmos, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham bom testemunho. Nós colocaremos esses servos de Deus a cargo dessa questão. Então poderemos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Isso agradou a todos, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo. Atos 6, versos 2 ao 5. Essa tarefa administrativa não foi tratada de modo inconsequente. Observe os requisitos dos homens que cuidariam da distribuição dos alimentos. Deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. As pessoas que têm grandes responsabilidades e que trabalham próximas a outras devem ter estas qualidades. Devemos procurar homens e mulheres espiritualmente sábios e maduros para liderar nossas igrejas. Em todo o mundo, o Evangelho frequentemente germinou e se arraigou em lugares regados com o sangue dos mártires. Mas antes de alguém poder dar sua vida pelo Evangelho, deve viver pelo Evangelho. Uma maneira pela qual Deus treina seus servos é colocando-os em posições aparentemente insignificantes. O desejo de servir a Cristo é traduzido pela realidade de servir aos outros. Estevão foi um administrador e mensageiro efetivo antes de tornar-se mártir. Fora nomeado um dos responsáveis pela distribuição de alimentos na igreja primitiva. Muito antes da violenta perseguição surgir inesperadamente contra os cristãos, já existia o ostracismo social. Os judeus que aceitavam a Jesus como o Messias eram normalmente excluídos de suas famílias. Como resultado, os cristãos dependiam do apoio um dos outros. A atitude de compartilhar as casas, os alimentos e os recursos financeiros e emocionais era uma prática e necessidade da igreja primitiva. Porém, o aumento do número de cristãos acarretou a necessidade de organizar a divisão de trabalho. Alguns estavam sendo negligenciados. Havia reclamações. A escolha das pessoas para ajudar na administração era feita com base na integridade, sabedoria e sensibilidade delas para com Deus. Estevão, além de ser um bom administrador, foi também um poderoso orador. Quando confrontado no templo por vários grupos antagônicos ao cristianismo, usou uma lógica convincente para refutá-los. Isto está claro na defesa da fé que ele fez diante do Sinédrio. Estevão apresentou um resumo da história dos judeus e fez poderosas aplicações das Escrituras, o que atormentou seus ouvintes. Durante seu discurso, ele provavelmente percebeu que estava redigindo sua sentença de morte. Os membros do Sinédrio não podiam suportar que suas motivações malignas fossem expostas. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra Estevão. Atos 7, verso 54. Estevão viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, à direita do Pai. A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus. Ela irritou os líderes judeus que condenaram Jesus à morte por blasfêmia. Por não tolerarem as palavras de Estevão, mataram-no. Apedrejaram Estevão até a morte enquanto ele orava pedindo que o Senhor os perdoasse. Apedrejavam, pois, a Estevão que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Atos 7, versos 59 e 60.
As palavras finais do discípulo demonstram o quanto se tornou parecido com Jesus em pouco tempo. A morte de Estevão causou um duradouro impacto sobre o jovem Paulo de Tarso, que deixou de ser um violento perseguidor dos cristãos para tornar-se um dos maiores defensores e pregadores do evangelho que a igreja já conheceu. A vida de Estevão é um desafio contínuo a todos os cristãos, por ele ter sido o primeiro a morrer pela fé. Seu sacrifício suscita algumas perguntas. Quantos riscos corremos por ser seguidores de Jesus? Estaríamos dispostos a morrer por ele? Estamos realmente dispostos a viver para ele? Deus te abençoe em Cristo Jesus.